Ô, Kátia, como que foi esse período como doméstica? Você sofreu muita exploração, chegou a sofrer assédios? Sim, Ou foi um você... período. É um período de muitas experiências, então eu passei por muitas casas, né? Como eu disse, nesse período eu fui trabalhar assim para poder morar no emprego. Então a exploração já começava aí, porque tinha que morar no emprego, não podia estudar, eu não tinha horário, então eu tinha que me dedicar exclusivamente. Folgava só no sábado depois do almoço, isso algumas casas. Eu trabalhei em casas muito boas, patroas, né? Na época muito boas, outras nem tanto. Algumas eu fiquei alguns anos, outras não. Eu estou falando dos 11 até os 20 anos, que foi onde eu tive o meu último emprego como empregada doméstica, né? Então, eu passei por diversas situações, de exploração de salário, de horário, assédio, sim, muitos, né? Mas, assim, eu era meio desligada, até falava hoje com os meus alunos, eu dou aula para alunos do terceiro ano, e hoje nós falávamos sobre o mês da mulher e violência contra a mulher. E eu falei para eles, eu era muito bobona, não é igual as meninas de hoje de 19 anos, elas têm um pouquinho mais de maturidade, eu não tinha tanta, não. Porque eu Você era tinha consciência vulnerável. de direitos? Não, não, muito pouco. E assim, não tinha família muito perto, porque a minha mãe morava no emprego, né? O meu irmão mais velho não estava aqui. O outro tinha vários problemas, o outro já tinha falecido. A irmã mais velha é casada. Então, assim, eu fui vivendo, assim, fui crescendo, fui vivendo. Eu tinha uma outra irmã bem mais perto, né? A família sempre teve um pouco mais perto, mas assim, de te falar da vida, de te ensinar. Então, como você falou lá no começo, né, da subversão, dos desafios, o meu projeto de vida nesse período era sobreviver, era ter uma casa, era ter um salário, era ter comida. Então, por isso, eu também era muito explorada, não tinha muita noção de direitos. Eu fui crescendo, aí fui tendo a noção de direitos, entendeu? E a virada de chave só aconteceu quando eu entrei num relacionamento violento, abusivo, e aí sim eu comecei a pensar o que eu estava fazendo da minha vida. Eu já estava entrando nos 20 anos. Então eu já tinha passado um bom bocado aí de coisas na vida e já estava criando aquela maturidade que é até natural. Aos 20 anos você começa a criar mesmo, né? Uma maturidade. E foi aí que eu despertei. Por quê? Também logo em seguida eu conheci uma pessoa que também me motivou. E eu acho falar isso é muito importante porque a rede de apoio para a mulher, ela é importante, tanto a família quanto colegas, amigos, namorado, de falar, ó, vai lá e estuda. E ele percebeu isso, ele falou, olha, você só reclama da sua profissão, você só reclama que seu salário é baixo, você só reclama, mas o que você está fazendo para mudar? E quando ele falou isso, eu despertei, eu falei, é verdade. Foi aí que eu voltei a estudar, entendeu? Então, daí começou a primeira virada, voltar a estudar, porque aí, conforme você vai estudando, você vai conhecendo mais os seus direitos, você vai conhecendo mais da vida, você vai sabendo mais aonde você quer chegar. Então, eu passei de querer só uma casa e querer voltar a morar com a minha mãe, eu passei a querer estudar, ter uma profissão melhor, passei a desejar outras coisas que com o meu salário eu não conseguia. Então, aí uma coisa vai puxando a outra, né? E eu falo isso sempre, inclusive em sala de aula. Sucesso e trabalho são consequências, né? Daquilo que você se desenvolve. Então, assim, sucesso e dinheiro, desculpa, são consequências do seu trabalho. Então, você quer ganhar dinheiro, você quer ter sucesso, trabalhe. E trabalhe principalmente com propósito. Até então, eu não entendia que o meu propósito de vida era um alcance maior do que eu imaginava. Foi o pai, né, que me mostrou esse caminho. Falou, não, peraí que eu tenho outros projetos de vida para você. Então começou por aí. Você parou de estudar aos 11 e voltou aos 20. 21, eu comecei a tentar eliminar matérias, fazendo pelo Instituto Universal Brasileiro, tinha as apostilas, e aí eu fui eliminando as matérias, e aí eu consegui um emprego melhor, como recepcionista no consultório. Muito bem. E aí, nesse consultório, que eu fui incentivada a terminar o ensino médio e fazer um cursinho.